O reforço é um dos principais conceitos da análise do comportamento e o mais eficaz na modificação do comportamento. Quer conhecer melhor o que é o reforço? Relembrando um pouco os comportamentos respondentes, né, temos sempre um estímulo, que pode ser condicionado ou incondicionado, que inicia uma resposta no organismo. Né? Ou seja, você tem uma relação em que S de estímulo inicia R de resposta. Agora, nós vamos entrar nos comportamentos selecionados pelas consequências, né? Ou, como foi nomeado pelo Skinner, comportamento operante. Operante porque o organismo ele opera sobre o ambiente, produzindo então uma consequência. Né? Ou seja, agora a gente vai ver, né, uma resposta R que produz uma consequência no ambiente, né? No caso, C de consequência. Então, assim, para a gente conseguir exemplificar isso, né, pensa aí quando você vai abrir uma torneira aí na sua casa, né? Esse, esse comportamento de abrir a torneira, ele opera no ambiente, né, produzindo então a consequência de sair água da torneira. Ou então, quando você pressiona o botão de mais volume no controle da sua televisão, né, isso produz a consequência de você acabar escutando a televisão com volume maior. Então, assim, o nosso comportamento ele modifica o ambiente, né, produzindo então as consequências. Né? Mas se o ambiente muda, ele acaba também por influenciar o nosso comportamento. Nós dizemos então que o nosso comportamento ele é controlado pela sua consequência, né? Pois elas fazem com que a probabilidade de você emitir novamente esse comportamento, né, aumente ou diminua, de acordo com a consequência que você teve quando você emitiu esse comportamento. Né? Então, pensando no controle remoto, uma vez que nós usamos ele para aumentar o volume da televisão, né, e isso realmente acontece, né, ou seja, ele gera essa consequência no ambiente, a próxima vez que a gente quiser aumentar o volume da televisão, provavelmente a gente vai usar de novo o controle remoto. Né? Ou seja, ele aumentou a probabilidade da gente emitir esse comportamento de novo. Mas agora, se esse controle remoto tiver quebrado, né, e a gente tentar aumentar o volume da televisão com ele, a consequência é que a gente não vai conseguir aumentar o volume da televisão. Então a gente não vai ter essa mesma consequência. Logo, a próxima vez que a gente quiser aumentar o volume da televisão, a probabilidade da gente tentar usar o controle vai ser menor, porque isso não deu certo da primeira vez. Bem, essa questão do nosso comportamento ele ser controlado pelas consequências, né, é importante para nós psicólogos por principalmente dois motivos. O primeiro é referente ao estudo. Né? Se o nosso comportamento ele é controlado pelas consequências, né, a gente pode intervir nessas consequências a fim de entender melhor como que funciona essa relação entre comportamento e consequência. Né? E isso a gente já fez diversas vezes, tanto em testes com humanos quanto com animais não humanos. Né? A gente pode citar, por exemplo, aqueles exemplos clássicos com ratos, né? Onde os ratos são postos em caixas de condicionamento e ali eles são treinados a fazer diversas coisas, né? Modificando apenas a consequência dos comportamentos deles. O outro motivo é que se o nosso comportamento ele é controlado pelas suas consequências, isso significa que a gente pode modificar o comportamento programando consequências específicas para ele. Por exemplo, uma pessoa que gosta de ler, né, o simples fato dela estar lendo algo que ela gosta já é uma consequência que aumenta a probabilidade desse comportamento se repetir, né, dela continuar lendo mais. Mas agora, quando a gente está falando de uma criança ainda que está aprendendo a ler ainda, né, nós podemos pensar em programar algumas consequências durante esse processo de aprendizado, né, a fim de fazer com que essa criança ela primeiro aprenda a ler, né, e depois que ela crie gosto pela leitura em si. Nós já vimos que o comportamento ele produz consequências, né, e é controlado por elas. Né. Algumas dessas consequências elas aumentam a probabilidade do comportamento voltar a ocorrer, enquanto outras diminuem. Né. Essas consequências que aumentam a probabilidade do comportamento voltar a ocorrer, né, voltar do comportamento se repetir, né, nós chamamos de reforço. E agora um pequeno parênteses aqui. Né? Assim como nos reflexos, aqui nós também temos uma relação entre um comportamento, né, uma resposta, e uma consequência. E
Por isso, a gente tem que sempre olhar para a relação desses dois. A gente não pode simplesmente parar para observar ou só o comportamento ou só a consequência, né? A gente tem que focar sempre na relação que tem entre esses dois. E a essa relação nós damos o nome de contingência, né? Se essa relação faz com que aumente a probabilidade do comportamento ocorrer, então é uma contingência de reforço que está ocorrendo. É importante a gente frisar isso, porque se a gente olhar só para a consequência, nós podemos acabar caindo no erro de julgar essa consequência, né? E acabar julgando se ela é boa ou ruim. E não se trata disso, de se é algo bom ou se é algo ruim, né? É basicamente se aumenta ou se diminui a probabilidade do comportamento ocorrer. Para te dar um exemplo disso, né, nós podemos pensar em algo que nós dois aqui vamos concordar que é bom, né? Por exemplo, comer. Certamente que a gente vai concordar que comer é algo bom. Então, pensemos num dia em que você passou o dia inteiro sem comer nada, né? Não comeu nada o dia todo. Ao final do dia, quando você chegar em casa, né, a comida ela vai ser uma consequência muito reforçadora para você. Afinal de contas, você passou o dia inteiro sem comer. Mas agora pense em um dia que você foi para um rodízio, né? E nesse rodízio você pôde se empanturrar lá de tanto que você comeu, né? Quando você chegar em casa nesse dia, a comida ela já não vai ter mais esse poder de reforçador, né? Ela não vai ser mais um reforço para você. Bem, quando a gente fala de reforçadores, né, existem diferenças entre eles. Eu vou te dar agora dois exemplos, tá? E eu gostaria que você tentasse encontrar qual que é a diferença que tem nesses dois exemplos. Primeiro, pense em alguém que está sozinho no seu quarto ali tocando violão, né? Nesse momento, o simples fato dele estar tocando violão, né, está produzindo som. E esse som é que está reforçando o comportamento dele de tocar o violão. Agora pensa em um outro músico que está tocando violão, só que em um bar, né? Em troca do cachê, é claro. Né? Nesse caso, o que está reforçando o comportamento dele de estar lá no bar tocando violão já não é mais a música, e sim o dinheiro que ele vai receber depois. Com base nesses dois exemplos, você consegue perceber qual que é a diferença desses dois reforçadores? No primeiro exemplo, nós temos o que a gente chama de reforço natural. Né? É natural porque o reforço ele é uma consequência direta do comportamento que está sendo emitido. No caso, o tocar violão produz o som, e é esse som que está reforçando o comportamento de tocar violão. Já no segundo exemplo, é o que nós chamamos de reforço arbitrário. Arbitrário porque, embora a consequência esteja em função do comportamento, não é esse comportamento que produz ela. Né? Ela está sendo administrada por alguém, no caso, o patrão lá que está pagando dinheiro para o músico. Além de aumentar a probabilidade do comportamento voltar a acontecer, né, o reforço ele traz também outros efeitos. Um deles é o efeito de reduzir a frequência de comportamentos que são concorrentes àquele comportamento que está sendo reforçado. A gente pode pensar, por exemplo, né, em uma situação em que você está assistindo a um filme enquanto come pipoca, bebe refrigerante e também conversa com um amigo. Né? Só que a conversa que você está tendo com esse seu amigo é uma conversa sobre um assunto que reforça, né? É um assunto que está reforçando você. Então, o esperado é que você passe a interagir mais com esse amigo, porque a interação que você está tendo com ele está sendo reforçada pelo assunto. Só que ao mesmo tempo que você passa a interagir mais com esse seu amigo, né, a tendência é que os outros comportamentos que sejam concorrentes a isso passem a diminuir. Né? Por exemplo, você está conversando mais com seu amigo, então você passa a comer menos pipoca, você passa a beber menos refrigerante, você passa a olhar menos para a tela e sim interagir mais com seu amigo. Outro efeito é a diminuição na variabilidade da topografia do comportamento que está sendo reforçado. Parece difícil, mas não é não, tá? É como aquele ditado que fala que em time que está ganhando não se mexe. Né? Basicamente, quando você tem um comportamento que está sendo reforçado, você tende a emitir esse comportamento sempre da mesma forma. A gente pode pensar, por exemplo, em um jogador de basquete que está treinando o arremesso para a cesta. Né? Ele pode lançar essa bola de diversas formas, né? Mas quando ele começa a ser reforçado, né? Ou seja, quando ele começa a acertar a cesta,
ele passa então a tentar lançar a bola sempre da mesma forma, né? Emitindo um comportamento cada vez mais parecido e, por consequência, ele acaba acertando mais a cesta. O reforço ele é muito útil para ensinar alguém um comportamento novo, né? Mas e se você quiser fazer com que a pessoa desaprenda um comportamento? Você também pode utilizar o reforço. E também pode utilizar outros conceitos, né? Mas vamos pensar aqui, inicialmente, no conceito do reforço mesmo, né? No caso, o efeito que o reforço traz de reduzir comportamentos concorrentes a ele. Por exemplo, se você pensar em uma criança que está riscando a parede com giz de cera, né? Você pode simplesmente reforçar um comportamento que seja concorrente a isso, né? Reforçar, por exemplo, essa criança sempre que ela desenhar no papel, né? Assim, a probabilidade dela continuar desenhando no papel aumenta e, ao mesmo tempo, os comportamentos concorrentes diminuem, ou seja, diminui a probabilidade dela riscar a parede ao invés do papel. Há também outras formas de você reduzir um comportamento. Por exemplo, no próximo vídeo, nós vamos conhecer o processo de extinção operante, que é muito eficaz para isso. Nós também temos a punição para reduzir o comportamento, só que isso é algo que a gente vai ver mais à frente na nossa série sobre análise do comportamento. Então, para que você seja notificado quando os vídeos novos chegarem, se inscreve aqui no canal, né? E já deixa um gostei aqui no vídeo, que é para reforçar o meu comportamento de estar produzindo mais vídeos para você. E eu também quero ver se você realmente entendeu o que a gente falou aqui sobre o reforço, né? Então, pensa aí em um exemplo de reforço que acontece no seu dia a dia, tá? E deixa aqui nos comentários. Vamos colocar em prática o que a gente está vendo aqui. No mais, por hoje é isso, né? E até a próxima.